Bem-vindos às Conversas da Diáspora e ao 19º episódio da temporada Novos Açorianos, através da qual partilhamos o percurso de vida de cidadãos estrangeiros que se tornaram novos açorianos porque, felizmente para nós e presumo que para eles, escolheram a nossa terra para desenvolverem connosco o seu projeto de vida. Ora, nas semanas anteriores, já por aqui passaram novos açorianos, nascidos em Cabo Verde, Angola, Santo Tomé e Príncipe, Países Baixos, Brasil, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, México e Alemanha. Também já tivemos um cidadão nascido na Itália, Marcelo Guarini, que é professor de música no Conservatório da Horta. Aliás, a comunidade italiana já é significativa no conjunto das comunidades estrangeiras residentes nos Açores. Oficialmente, residem 248 cidadãos italianos nos Açores, designadamente 2 em São Jorge, 4 em Santa Maria, 5 na Graciosa, 10 nas Flores, 33 na Terceira, 40 no Pico, 43 no Faial e 111 na Ilha de São Miguel. Ora, um desses 111 chama-se Cátia Benedetti. Nasceu em 1962 em Perugia, na região mais central da Itália, a Úmbria, que também é, aliás, a única região italiana peninsular sem mar, o que, segundo ela, pode explicar muita coisa, como adiante veremos. Entre 1985 e 1987, residiu em Lisboa, concentrada na preparação da sua tese de licenciatura sobre Carlos de Oliveira, cujo romance Finisterra a induziu a trocar de percurso académico, porque originalmente a sua licenciatura seria em Língua e Literatura Espanhola. Licenciou-se, portanto, em Língua e Literatura Portuguesa em 1987, ano em que também se transferiu para os Açores, sendo colocada como leitora de Língua e Literatura Italiana na Universidade dos Açores. A ideia original seria a de ficar durante um ano, para depois regressar à universidade, em Itália. Mas passaram 37 anos e ainda se encontra, felizmente, em São Miguel. Cátia Benedetti doutorou-se em 2007 em Literatura Italiana e deu aulas na universidade até 2018, ano em que saiu para assumir outras funções no seio do Partido Comunista Português. Aliás, a literatura e a política têm sido sempre os dois elementos estruturantes da sua experiência de vida. E em volta deles se tem organizado toda uma rede de interesses e atividades. Em 2007, também se estreou como empresária, criando uma sociedade de traduções, da qual ainda é titular. A tradução, de resto, sempre acompanhou o seu percurso académico e humano. Foi uma inevitabilidade para a qual foi ganhando gosto, dado que lhe permitiu contatar com pessoas, histórias e dimensões que de outra forma lhe teriam permanecido inacessíveis. Tem dupla nacionalidade, porque, para além de italiana, naturalizou-se portuguesa. Escreve razoavelmente bem em 5 línguas e diz que fala cada vez pior todas elas, incluindo a italiana e a portuguesa. Vive com o marido, um cão e 3 gatos em Ponta Delgada, mas já viveu em Santana, nas Calhetas e nas Capelas, também aqui na Ilha de São Miguel. A sua única filha, que vive atualmente em Lisboa, brevemente fará dela uma avó. Certamente uma avó babada. Doutora Cátia Benedetti, seja bem-vinda às Conversas da Diáspora. Muito obrigada, boa tarde. Olhe, a sua vida, a avaliar por essa mera introdução sintética, é muito interessante e vale a pena desenvolver tanto quanto possível. Começando exatamente pelo seu aspecto mais curioso. Veio para
os Açores para ficar um ano e já cá está há 37. 37. Porquê? Bom, houve algum sortilégio, provavelmente. Só lhe posso dizer que no final dos primeiros 6, 7 meses, o meu único terror era ter que ir embora. E, portanto, fiz tudo o que podia e não podia para ficar. Eu vim para os Açores sem saber bem o que iria encontrar. A minha única guia era um texto literário, como muitas vezes me aconteceu na vida, foram textos literários que determinaram os eventos. E assim como o percurso, como a viragem do espanhol para português foi por causa de um único livro, que foi Finisterra, de Carlos de Oliveira, assim foi mais um outro livro, que era Mulher de Porto Pim, de António Tabucchi, que me fascinou totalmente e comecei a sonhar com estes Açores bem antes de saber que teria a possibilidade de vir cá. E, portanto, como eu disse, estava em Lisboa, estava com uma bolsa de estudo de um ano como tradutora, à espera de que abrisse o concurso na Universidade Italiana, e era o António Tabucchi, na altura diretor do Instituto Italiano de Cultura. Encontrei-me com ele, soube que havia na altura a possibilidade de passar um ano como leitora na universidade, candidatei imediatamente. E o António Tabucchi disse: mas olha, que vai chorar muito, porque vai ficar nas brumas, na umidade. Eu disse: não, mas eu quero fazer esta experiência. E, como eu disse, para já não encontrei brumas e umidades nenhumas. Lembro-me que o primeiro ano em São Miguel fazia um tempo fabuloso, e eu e uma colega francesa, na altura, íamos para frente e para trás para a avenida dizer onde é que estão as brumas. Estamos em dezembro, está um sol maravilhoso, óculos de sol, eu quero ficar aqui, eu também. Pronto, eu fiquei. Mas antes disso, que Açores é que idealizou e que Açores é que encontrou, para além das brumas? Bem, naturalmente o texto de Tabucchi foi apenas um ponto de partida, mas eu tinha depois, quando cheguei cá, alguma informação a mais. E, portanto, na altura, eu tinha curiosidade de conhecer uma realidade portuguesa diferente daquela continental, que conhecia já razoavelmente, dado o meu percurso de estudante. E o que é que eu idealizava? Idealizava para já um arquipélago, não é? A visão de um território descontínuo onde fosse possível andar por mar. Eu, na altura, não sabia que só era possível andar por mar apenas no Triângulo, e que daqui não seria assim tão imediato, e que nem veria as outras ilhas. Isto foi uma surpresa. Mas muito daquilo que eu pensava encontrar, e que era, portanto, uma dimensão íntima, uma dimensão que me permitisse ter algum tempo especial de reflexão, era também uma altura em que, por questões muito pessoais, talvez eu precisasse disso. O que encontrei encantou-me a simplicidade da vida. Eu vinha de experiências um pouco mais metropolitanas na Itália, por outras questões que agora não vem muito a caso, mas vivi em Roma nos últimos períodos, e precisava de me encontrar comigo própria. Imaginei que os Açores me dessem esta possibilidade, e deram de facto. Em todo o caso, foi sempre afunilando e apertando o seu meio envolvente, de Roma para Lisboa, de Lisboa para Sim. Era assim que queria estar. E de Ponta Delgada, oi, foi logo para as Caetas de Rabo de Peixe. Sim, é verdade, nem ficou sequer na cidade. Estava à E procura o quê? De estar consigo própria, com essa sim, paz, sossego e natureza e mar que nós aqui temos. era muito isso, e continua a ser muito isso, embora hoje seja muito mais complicado, especialmente vivendo em Ponta Delgada, mas ainda em Ponta Delgada tenho o luxo de um jardim que me resguarda um pouco do mundo de fora. Eu passo muito tempo no mundo de fora, quer o ensino, quer a política, quer a tradução.
É muito raro eu poder estar sozinha comigo própria com os livros e já agora com os meus bichinhos, que gosto muito, não é? E prezo muito esta dimensão de intimidade. E depois há uma relação curiosa com o mar, que é, aliás, fatal para quem, como nós, vive nas ilhas. É que a doutora Cátia nasceu numa região italiana sem ligação direta ao mar. Exatamente. Foi uma forma de se vingar dessa incapacidade. Talvez, com o mar eu tenho uma relação muito bipolar, hein? Não é somente fascínio que tenho, efetivamente, gosto muito do mar, gosto muito de ver o mar, mas também tenho medo do mar, também não aprecio o mar de uma forma imediata, portanto, não sou a pessoa que passa o seu tempo na praia, especialmente no verão, não. Não tomo banho, mas sem exagero, embora aqui nos Açores veio dizer, mas não quero dizer onde, eu gosto muito de tomar banho, em certos pequenos peios de água que neste período encontro demasiado frequentados, água doce e fria, não digo mais, alguns perceberão onde é que eu tomo banho. Gelado. Portanto, foram duas mudanças grandes, desde a Itália até aos Açores e depois desde 87 até 2024. Quando chegou há 37 anos a São Miguel, era tudo muito diferente. Certamente. Muito diferente. Eu vi uma evolução extraordinariamente rápida e em larga parte positiva, mas não toda positiva. Sou bastante crítica relativamente a certos aspectos desta evolução, mas sim, sem dúvida, uma das coisas que me fascinaram a chegada era exatamente o clima de crescimento que as pessoas sabiam transmitir. Portanto, encontrei, também estando na universidade, isso era um pouco óbvio, não é, dir-me, e sim, sem dúvida, eu dava-me principalmente com jovens, nessa altura até os próprios professores eram jovens, portanto, eu fiquei integrada numa comunidade de professores jovens, o que foi muito, muito interessante. E a Universidade dos Açores tinha pouco mais de 10 anos, né? Exatamente, era uma universidade jovem, com um corpo docente jovem e naturalmente os nossos alunos eram jovens, embora já na altura houvesse alunos, eu tinha alunos bem mais velhos do que eu. E o que eu sentia muito na altura e que progressivamente, infelizmente, fui deixando de sentir, mas essa não é uma característica açoriana, este infelizmente é uma característica dos nossos tempos e é verdade nos Açores, como em Portugal, como na Itália, como eu penso, infelizmente em larga parte da Europa, havia um otimismo e uma vontade de crescimento, de conhecimento que eu depois vi lentamente esmorecer, não é? Eu sinto que agora, por exemplo, evidentemente que a literatura para mim é uma paixão, para além de ter sido o meu trabalho, e continua a ser, mas eu notei uma relação de fome de leitura por parte dos jovens que hoje eu deixei de sentir, e dir-me-á, sim, é substituída por outros meios, diria, e não, nada substitui a leitura. Os outros meios são. E há um outro aspecto igualmente interessante também. Nós hoje somos uma sociedade tendencialmente cosmopolita, multicultural, até intercultural. Mas há 37 anos atrás era muito diferente também esse aspecto. Sendo italiana, com 4 ou 5 anos apenas de vivência portuguesa, quando chegou aos Açores em 87, sentiu alguma dificuldade de integração numa sociedade tão pequena e com poucos estrangeiros nessa altura a residirem aqui? Pelo contrário, pelo contrário. Eu sempre reivindiquei o meu estatuto de imigrante. As pessoas às vezes tinham delicadeza, não queriam usar esta palavra. Eu disse, não, eu sou uma imigrante, eu vim aqui para trabalhar no campo da minha formação, coisa que em Itália talvez fosse possível, mas não o era imediatamente. A ideia é que eu seria só passado um ano, e como sou uma pessoa impaciente, não é? Mas não, eu sempre reivindiquei de facto este estatuto de imigrante. É evidente que não escondo a mim própria que eu era uma imigrante privilegiada, não é? Vinha fazer um trabalho já qualificado, não fugia de uma situação de pobreza e o próprio fato de haver poucas pessoas vindas de fora predispunha
as pessoas daqui há um acolhimento extraordinário e, portanto, eu nunca tive a menor dificuldade e aliás, senti-me apaparicada. Era-nos permitido, talvez, até socialmente, aquilo que não era permitido aos locais, não é? Em muitos aspectos. Portanto, eu pessoalmente tive um acolhimento extraordinário e sei que outras pessoas daquela época, da mesma geração, também o tiveram. Também sei que hoje não é bem a mesma coisa e também não é o mesmo tipo de migração com que nós somos confrontados e não tudo é fácil. Aliás, para muitas pessoas que hoje chegam aqui, as coisas são francamente difíceis. E quando digo aqui, digo nos Açores, mas em Lisboa será a mesma coisa. Em Itália concebidamente, eu sei, é a mesma coisa e até muito pior. Portanto, isto da imigração hoje tem proporções e problemáticas completamente diferentes. Quem passa por isso ainda dá mais valor, naturalmente. No seu caso, quando e porquê optou pela dupla nacionalidade? Podia ter sido sempre italiana, mas quis ser também portuguesa. Sim, quis ser portuguesa. Significa que foi uma forma de provar a si própria que tinha tomado a decisão certa de viver aqui nos Açores? Talvez, nunca fiz esta interpretação, curiosamente. Do meu ponto de vista, foi a necessidade que eu sentia de intervir na área pública, na área do debate público, de forma completamente paritária, não é? No momento que eu vivi aqui, a minha filha nasceu aqui, eu paguei os meus... Aliás, a minha vida de trabalho, a minha vida adulta foi sempre toda aqui, porque eu em Itália saí de Itália saí como estudante, não é? Como trabalhadora, a minha primeira integração foi aqui. Portanto, como eu acho que faz parte da experiência humana, ou pelo menos da minha, intervir no espaço público de muitas e diferentes maneiras, mas não me sentiria bem em fazê-lo como estrangeira. Eu, aliás, enquanto não tive a nacionalidade, limitei muito a minha intervenção pública. Precisei de ter a nacionalidade para me sentir totalmente portuguesa, que é, aliás, como eu me sinto, porque... Sim. Por exemplo, é uma formalidade, mas uma formalidade com consequências uma legais. questão reveladora. Quando há um jogo de futebol entre Itália e Portugal, quem acha que... Para Tira quem partido de quem, neste caso? Para Portugal. Eu sinto-me muito mais portuguesa. A minha vida adulta é a vida de um português, não é a vida de um italiano, porque eu E a saí verdade é que já tem mais anos de Portugal do exatamente. que de Itália. É evidente que a raiz é muito importante, hein? Não estou a negar, Claro, não claro. estou a negar a importância fundamental da nossa raiz. A muitos níveis eu permaneço completamente italiana, não é? Mas há muitos outros e que fazem principalmente parte sim, digamos, da dimensão mais adulta, mais pensada da vida. Eu sou portuguesa, já não sou italiana, não tenho experiência, por exemplo. E é formalmente portuguesa há quanto tempo? Quando é que Olha, adquiriu isso? agora eu devia saber, mas está-me a fazer uma pergunta a qual não Mas sei 5, responder de 10, 15 imediato. anos? Não me preparei para para esta pergunta. Olha, quando é que teria sido? Cá está a prova de que isso é uma mera formalidade, porque já se sentia portuguesa há tanto tempo, mas portuguesa de papel passado. Aliás, olha, não, eu até lhe posso dizer uma coisa: houve uma primeira tentativa de obter a nacionalidade, aliás, a tentativa de obter a nacionalidade foi conseguida, mas nessa altura a Itália, se eu tivesse a nacionalidade portuguesa, perderia a italiana. Ok. E neste momento não me senti, hoje seria capaz, na altura não fui. E disse, então pronto, mas depois as leis mudaram em Itália e eu pude obter a portuguesa sem perder a italiana e foi logo. E isso é mais adequado para a condição em que se sente, de Eu ser acho que foi por sim, volta mas de 2000. italiana também, naturalmente. Eu acho que foi por volta de 2000, mas não queria dizer um disparate. Não. E que Itália é que deixou para trás, em 1985, quando veio para Portugal?
Uma Itália muito interessante ainda, muito mais do que hoje. Uma Itália em que havia os primeiros sintomas daquilo que depois, a meu ver, representa um percurso de decadência da vivência coletiva, que foi muito marcada pela... Eu ligo muito isto a um momento em que as televisões privadas começam a inserir-se no panorama público e levam a uma perversão do gosto, se quiser, do gosto e não só, e do pensamento. Portanto, a Itália nos anos 80 começa a viver um período em que conta o ter, o aparecer, mais do que o ser, não é? De uma maneira muito intensa, muito ofensiva para mim. E para mim a Itália era uma outra. Portanto, deixo uma Itália sem saudade, porque não estava a gostar do andamento. E realmente, quando chego aqui, sobretudo, já em Portugal, mas sobretudo nos Açores, eu encontro um lugar onde ainda é-se, e é importante o que se é. Lembro muito com muita saudade, porque também aqui as coisas Relativamente mais genuíno, portanto, não é? muito mais genuíno. Aqui. E nesses 39 anos que já leva de Portugal, 37 dos quais Sim, nos sim, sim, Açores, sim. tem regressado à sua terra natal? Sim, 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 sim. Eu tenho os pais vivos, portanto vou lá com alguma regularidade, não tanta como desejaria, porque a viagem hoje é mais complicada. É complicado chegar quer dizer, chegar até Roma é simples, é de Roma até a minha cidade que começa a complicação, porque a ligação ferroviária é péssima, a Itália é estreita e comprida, não é? E tudo o que é ligação vertical funciona bem, tudo o que é ligação horizontal é um tormento, é um tormento. E antigamente os meus pais vinham ao aeroporto buscar de carro, era muito mais simples, hoje que eles não conduzem, eu tenho horror a conduzir em Itália, não conduzem em todo o lado, menos que em Roma, e portanto vou de comboio e perco horas e horas para chegar, para fazer, 250 quilómetros, mais ou menos isso. E o que é que, de cada vez que vai à Itália, o que é que sente quando chega à cidade onde nasceu e depois quando regressa aos Açores, o que é que sente quando Então, chega à cidade onde reside? nas duas ocasiões sinto que cheguei a casa, mas são casas diferentes. Uma é a Pois, casa dos meus pais, a casa da minha infância, são as lembranças mais, é isso que dizia, aquele apego a uma raiz que é uma raiz infantil e que, portanto, é feita de sabores, de cheiros, de consistências, de luzes, de panoramas. É algo de muito profundo, mas pouco elaborado intelectualmente. E isto é a casa a qual eu sinto que chego quando vou à Itália. Quando venho para os Açores, sinto que cheguei à minha casa, a casa da minha pessoa adulta, a casa que eu construí, as minhas relações de amizade, familiares, os meus livros, o trabalho, quer dizer, tudo isso, a minha vida adulta é aqui, não é? E, e nas portanto, suas, vou nas suas regressar. relações sociais, nas suas relações de amizade, eh, haverá certamente outros italianos também que Sim, residem em sim, São sim, sim. Miguel, é isso também. Sim, 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 sim. É um bocadinho, veja, quando eu falo da tradução como uma inevitabilidade, é que foi mesmo isto, como eu escrevia bem nas duas línguas e era preciso, eu comecei a ser tradutora exatamente com este binômio italiano e português. E ainda hoje, este é um binômio que eu utilizo embora eu traduza para outras línguas, mas os italianos que chegam cá muitas vezes fatalmente têm que passar por mim, porque sou uma Claro. tradutora profissional. Alguns deles guardo-os,
Como Sim, sim, sim. Mas então o que é que diz que está a falar cada vez menos as ilhas, as línguas que domina, e são 5? acho que isto é um problema de todos os tradutores, sobretudo em situações de cansaço, chegamos a um caldo linguístico em que já não sei que língua estou a usar, enquanto escrevendo eu tenho tempo de pensar, não é? Eu Mas hoje olha, dou por deixa-me mim. dizer-lhe uma coisa, tomara muita gente nascida em Portugal falar o português tão corretamente como a doutora Não, Carla. não, não, não. Oi, eu posso garantir que já falei melhor português. Até porque depois na minha vida aconteceu um fenómeno curioso. Casei com um italiano, veja lá, um dos meus clientes, lá está, Ah, um então conheceram-se cliente, aqui. e estou casada com ele, vamos lá ver, vivo com ele há 10 anos e voltei a falar italiano em casa. Ah, Enquanto eu antes falava português, por exemplo, eu com a minha filha falo português, não falo italiano. uhum. A minha vida primeiro a minha vida familiar era em português, agora desde que ficamos os dois sozinhos, a minha filha vive fora, somos dois italianos, naturalmente falamos italianos entre nós, não é? Só que isto está-me a afetar a nível de português, eu noto que por vezes custa-me fazer, e também a isso não ajuda ninguém, não é? A elasticidade perde-se também a este. É curioso ter justamente conhecido um italiano depois de tantos anos de vivência açoriana, Pois, era o destino, provavelmente. Mas há olha, uma coisa muito interessante no seu percurso de vida e que até tem a ver com os anos mais recentes, é que assume-se de tal forma como açoriana que participa ativamente na defesa de uma sociedade melhor, neste caso por via política, com intervenção partidária. sim, sim, sim. Ou seja, já se sente a viver na sua terra e quer o melhor para a sua terra também. É Para a disso sua terra e para mim, que estou aí incluída, não é? E para a minha filha, que é portuguesa, e para a minha neta, que está aí a chegar, não é? Daqui a 2 meses vou ter uma neta. Portanto, sim, sim, claramente, isto faria em qualquer lugar, não é? Porque é próprio da minha pessoa, eu acho que o ser humano que não viva numa dimensão de decisão sobre aquilo que é o seu espaço, é um ser humano falhado, digamos a verdade, não tenho... a intervenção pode ser de muito tipo, não precisa de ser política ou partidária. Para já gostaria de esclarecer isto, portanto, uma intervenção cultural, uma intervenção numa coletividade, a todos os níveis, mas a palavra é esta intervenção, quer dizer, é tomar nas próprias mãos o próprio destino, nem que seja para decidir na escola do próprio filho qual é a ementa do dia, mas eu acho que nós somos seres humanos porque dotados da obrigação e da possibilidade de decidirmos da nossa vida. Portanto, Mas o isto interesse pela intervenção política, pela participação partidária, nasceu já aqui nos Açores ou já vinha de não, não, trás? não, não, não. Isto veio de trás. Como eu disse, houve um momento, para mim, um bocadinho frustrante, porque enquanto em Itália eu tinha uma intervenção política, vamos lá ver, de estudante, de jovem, não é? Assim, muito caótica ainda, se quiser, mais caótica do que a minha atual. Mas sim, eu já em Itália participei a várias campanhas cívicas, por exemplo, uma que ainda hoje me é muito querida e que era pela paz e, portanto, o movimento que nós tínhamos de objeção fiscal, que é muito curioso, e note que eu que dinamizava isto consistia no fato de os cidadãos não pagarem, quando pagavam os impostos, não pagarem a quantidade que corresponde ao balanço de Estado dedicado aos armamentos, não é? Agora, como eu na altura não tinha ganhos, e o que é que se fazia? Depositava-se numa conta aberta e que estava aberta de maneira a estar ao dispor do Presidente da República, que na altura era Sandro Pertini. Sim. E então era muito interessante, porque criámos um caso complicado, porque nós não retínhamos aquele dinheiro. Aquele dinheiro era pago
numa conta que estaria ao dispor da presidência. Isto já não me lembro como é que obtivemos a abertura desta conta, foi uma coisa... Frustração, eu na altura não trabalhava, e como eu, outras jovens não trabalhavam, e portanto não pagávamos impostos, e nós dinamizávamos aquilo, e funcionou, foi muito bonito e tal. O problema é que nós, como é que resolvemos? Eu fiz uma carta tipo, que depois definimos, que era dizer, Sr. Presidente, serve a presente para dizer que eu, tendo a idade que tenho, não trabalho, não pago os impostos, mas se pagasse os impostos, pode crer que... Então, de facto, já vem de longe Sim. essa sua proatividade e condição de cidadã ativa. Nós, aliás, conhecemos-la frequentemente das campanhas partidárias, enquanto habitual candidata da CDU. Faltava conhecer esse outro lado tão interessante da sua vida, da sua personalidade, e foi tão interessante que meia hora passou a voar. Já? E por isso há uma última questão que lhe quero colocar. Passaram 37 anos, criou raízes aqui nos Açores, vai ser avó em São Miguel. Não, vou ser avó em Lisboa, o que me preocupa muito. Sim, avó à distância, mas a partir de São Miguel. E, portanto, quando olha para os próximos anos, continua a ver certamente os Açores. Já não tem essa grande Oi, vou desiludi-lo, mas uma coisa é certa, eu não estou a ver já a Ponta Delgada. Eu estou a conviver muito mal com esta pressão turística, muito mal. E está a destruir exatamente... eu vou-lhe dizer uma coisa, o outro dia chorei nas 7 cidades, porque o fundo de um bosque que eu amava e conheço bem, eu gosto muito de cogumelos, e sempre procurei cogumelos. Os cogumelos têm uma vida muito estranha, e o fundo do bosque onde eu encontrava cogumelos está destruído, completamente destruído, pela passagem daqueles veículos, aquelas motas, o Moto 4, não sei o quê. Eu chorei quando vi isto, e eu estou a sentir, não sinto isto noutras ilhas, não é? E o outro dia estive no Nordeste e voltei a estar nos Açores, que eu amo. E, portanto, pode acontecer que, exatamente por isso, tenha necessidade de voltar à evidência para um sítio mais sossegado. Mas também eu vou dizer, como eu sou uma otimista, eu espero que esta vaga de turismo, eu sei que isto vai incomodar imensa gente, mas eu espero muito que esta vaga do turismo massificado acabe, e normalmente acabam rapidamente estas modas, portanto, vamos lá ver. Mas Ponta Delgada tornou-se uma cidade muito difícil, eu não estou a gostar, e pronto, não estou mesmo. A vontade é continuar nos Açores, não necessariamente onde está, alguns pode ser onde se sinta melhor. Mas não é completamente certo. Eu vou lhe dizer uma coisa, é a primeira vez que eu pensei, a partir do ano passado que eu comecei a sentir a ter esta sensação, nunca teria pensado sair dos Açores, nunca teria pensado. E infelizmente não sou eu, já houve 3 amigos meus que tomaram esta decisão, eles já se foram embora, e é uma pena, e eu acho que temos que pensar muito bem o que é que se está a fazer em termos de turismo. E os Açores, felizmente, como bem sabe, são realidades distintas. Vai encontrar sossego noutras zonas da ilha, noutras ilhas do arquipélago. Talvez, mas há de compreender que para mim é difícil desmontar tudo aqui, não é? O que tem construído em tantos anos, e portanto vamos lá ver. São aquelas coisas que depois a própria vida se vai encarregar, não é? Sim, mas também já percebi que é por natureza otimista. E, portanto, sim, um misto entre as duas coisas. Obrigo-me a ser otimista. Muito bem. Olha, doutora Cátia Benedetti, muito obrigado mais uma vez por ter estado de nada. Por nos ter dado o gosto dessa conversa tão interessante. Falámos sobre estar connosco há 37 anos. Eu sei que gosta muito de literatura, e acabamos por citar só Tabucchi.
Sim, é na verdade. prática, e Carlos de Oliveira. Posso fazer só o nome, só Por assim, porque favor, o de Vitorino Nemésio, que eu acho que é o à maior vontade. escritor, Ok. eu acho que é, convictamente, que o Mau Tempo do Canal continua a ser para mim o grande romance da modernidade portuguesa. Muito Tenho bem. que dizer Olha, isto, porque é um acho amor que eu tenho e que é sincero e genuíno, e eu leio muitas vezes este romance e cada vez me surpreende mais. que bom. Olha, eu por mim espero é que a sua vida continue com um bom tempo no canal, apesar das marés Há de maiores todos nós, há de para todos ser nós. internet e que consiga levar esse barco a bom porto. Muito obrigado mais uma vez, muitas Eu é que felicidades. agradeço e felicidades para o programa e para si pessoalmente. E para a sua netinha, em especial, que agora é o que mais importa. Isso é agora, sim, pelo menos para mim neste momento é. É verdade, sim senhora. Muito obrigado. Cá está mais um Adeus, bom exemplo. foi um prazer. Muito obrigado. Cá está mais um bom exemplo de como estamos todos bem acompanhados com pessoas que, nascidas noutras geografias, vêm acrescentar valor ao nosso território. É assim que vamos continuar nas próximas semanas. Na próxima segunda-feira, cá estaremos de novo com outro exemplo de novos açorianos, algures em qualquer ilha dos Açores. Estamos sempre a contar com a sua presença também.